Salve Maria Santíssima. Agora o nosso tema é a luta e a necessidade de resistir ao mundo. Vejamos agora como é necessário vencer o mundo. É um inimigo terrível. O demônio é um inimigo terrível, mas o mundo é ainda mais para se temer. Não alcançaria o demônio tantas vitórias se não tivesse a seu serviço o mundo e as pessoas de má vida, que se designam sob o nome do mundo. Por isso o Redentor nos põe de sobreaviso, não menos contra o demônio que contra os homens. Acautelai-vos dos homens, dizia a seus discípulos. Mateus 10:17. De fato, por vezes o homem é pior que os próprios demônios. Estes, ao menos fogem quando ouvem orar e invocar os nomes santíssimos de Jesus e Maria. Recorrei às mesmas armas contra os homens depravados. As suas solicitações artificiosas, opõe alguma palavra inspirada pela fé. Longe de fugirem, eles vos instarão com mais força, vos cobrirão de ridículo, vos alcunharão de homem sem caráter, de espírito fraco, que não serve para nada, ou seja, vão ficar zombando, né? A falta de outros argumentos, hão de lançar-vos em rosto que sois um hipócrita, que está fingindo ser santo, e almas fracas que se acovardam diante desses escárnios, a ponto de se deixarem vencer pelos partidários de Lúcifer. Desenganai-vos, pois, irmão meu, se vos resolveis a passar uma vida virtuosa, infalivelmente vos verei expostos às zombarias e desprezos dos maus. Os ímpios têm horror aos que seguem o caminho direito. Provérbios 29:27. O que vive mal não pode encarar os que vivem bem. Por quê? Porque a sua vida é para ele uma repreensão contínua. Quereria que todos limitassem o exemplo, para não sentir o aguilhão do remorso, que a boa conduta dos outros lhe causam. Quem quer servir a Deus deve olhar como inevitável a perseguição da parte do mundo. O apóstolo diz: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus hão de sofrer perseguição. Isso está em 2 Timóteo 3, versículo 12. Tal foi a sorte de todos os santos. Quem houve mais santo que Jesus Cristo? E contudo o mundo o perseguiu, a ponto de fazer morrer cruelmente numa cruz. Contra isso nenhum remédio existe. São as máximas de Jesus Cristo, diametralmente opostas do mundo. O que o mundo admira, Jesus Cristo taxa de loucura. A sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3,19. Por sua vez, o mundo só se vê loucura em tudo quanto é objeto da estima de Jesus Cristo, como são as cruzes, os sofrimentos, os desprezos aceitos de bom grado. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1,18. Consolemo-nos, porém, se os maus nos censuraram e nos censuram e maldizem, Deus nos louva e abençoa. Eles dirão mal de mim, mas vós, Senhor, me cobrireis com a vossa bênção. O Salmo 108, versículo 28. E não nos bastará saber que temos o aplauso de Deus, de Maria, de todos os anjos, de todos os santos e de toda a gente de bem? Deixemos, pois, os pecadores à sua vontade. Quanto a nós, permaneçamos inabaláveis no desígnio de agradar a Deus, que é tão fiel e generoso com os que o servem. Quanto mais obstáculos e contradições na prática da virtude, tanto mais satisfação para Deus e mérito para nós. Procedamos como se na terra só houvesse Deus e nós. Quando os mundanos escarnecerem de nós, recomendemo-nos ao Senhor. Demo-lhes graças pelas luzes com que nos favoreceu, de preferência a esses desgraçados, e sigamos o nosso caminho.
Não tenhamos vergonha de parecer cristãos e discípulos de Jesus Cristo, se não queremos que ele, por sua vez, se envergonhe de nos reconhecer como seus no dia do nosso juízo. Disso nos advertiu nestas palavras: porque aquele que se envergonhar de mim e da minha doutrina, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier em toda a sua glória. Lucas 9, 26. Se, pois, queremos salvar-nos, forçoso é que tomemos a resolução de sofrer, de nos vencermos, de nos fazermos violência, pois que o Divino Mestre nos assegura: é estreito o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. O reino do céu sofre violência, e somente os corajosos o conquistam. Mateus 11:12. Quer dizer que sem se fazer violência ninguém se salva. Temos de partir deste princípio. Não poderemos praticar o bem sem irmos de encontro à nossa natureza rebelde. Sobretudo, é necessário lutar no princípio para arrancar os maus hábitos e estabelecer os bons, que, uma vez formados, nos tornarão fácil e até suave a observância da lei divina. É uma lição dada pelo Senhor a Santa Brígida. Na prática da virtude, ele dizia: se sofresse com paciência e coragem as penduras e as penúrias dos espinhos, em breve se veem os espinhos transformados em rosas. Prestai, pois, ouvidos a Jesus Cristo, ó cristãos, como outrora ao paralítico. Ele vos diz neste momento: eis-te curado, de futuro não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. João 5,14. Tomai cuidado nisto, insiste São Bernardo. Se tiverdes a desgraça de recair, essa nova queda vos será mais funesta que todas as precedentes. Aos que tomam o caminho de Deus e depois o deixam, diz o Senhor: desgraçados dos desertores. Isaías 30, versículo 1. Esses são punidos como rebeldes à luz. Jó 24, versículo 13. O castigo de tais rebeldes, que Deus favorecerá com grande luz, e depois se tornam infiéis, é serem condenados à cegueira, e morrerem assim nos seus pecados. Se o justo renunciar à sua justiça, viverá? Todas as obras que tiver feito serão lançadas no esquecimento, e morrerá no seu pecado. Ezequiel 18, versículo 24. Que o Senhor nos conceda a graça de lutarmos todo dia contra o demônio e contra o mundo. Salve Maria Santíssima.